Paz e bem, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa A Serviço da Vida. Hoje a nossa história começa de um modo diferente, com uma pergunta. Será que de uma tragédia pode surgir algo bom? A história de hoje, ela vai mostrar como a misericórdia de Deus, tocando os corações, pode transformar uma realidade de escuridão em luz. Mostrar como a misericórdia de Deus, a providência de Deus, pode unir os corações para disseminar a paz, o bem e o amor e diminuir cada vez mais a dor. Mais amor e menos dor. Hoje é um dia de profunda alegria, em especial para mim, como pessoa, porque no dia 13 de julho de 1986, ainda sobre nuvens sombrias, inaugurávamos a primeira comunidade terapêutica em Jaci, chamada Lar São Francisco, na providência de Deus. E chega um ponto que a gente vira escravo. No caso, eu era escravo da droga. O passo mais difícil que eu dei de aceitar que eu precisava de ajuda e, olha, não desejo para ninguém. Eu não estava nem no fundo do poço, eu estava no fundo de uma fossa, porque o poço é lama, a fossa é pior. E com os psicólogos, psiquiatras, ajudas em geral que tem ali no AME, a gente consegue trabalhar todo esse problema que a gente adquire. Eu tenho um prazer imenso de sempre estar retornando lá, porque lá foi onde tive a segunda oportunidade de vida. E depois desse tratamento, comecei a namorar hoje a minha atual esposa. Eu tenho um casal de filhos lindos, maravilhosos. Inclusive, eu peguei a transição, que era da Prev com o Lar São Francisco. A Prev foi fundada em junho de 2001, Associação Prudentina Recuperando Vidas, que tem por objetivo recuperar vidas daquelas pessoas com problemas de dependência química. Mas como, naquela época, foi identificada essa necessidade na região de Presidente Prudente? O Astromar Miranda, irmão da Márcia, que logo vamos falar dela, ele trouxe para Presidente Prudente os acampamentos. Os acampamentos são um instrumento muito forte de evangelização que atrai muitos jovens. A Prev foi o nome que a gente deu, né? Associação Prudente Recuperando Vidas, no início de tudo, que foi através da comunidade, né, que surgiu a antiga Prev. E o primeiro paciente surgiu em um dos acampamentos que o Astro passava e a Mariana estava trabalhando. E na tribo dela, a gente chamava de tribo, né, tinha um menino menor de idade, com 16 anos, que fazia o uso, né, de drogas. E ela chegando desse acampamento, ela pediu ajuda para ele. Falou: mãe, vamos ajudar, né, tal pessoa, tal, que ele precisa muito da nossa ajuda, ele está fazendo uso de drogas. O nosso trabalho na época era um trabalho que ele era pago, né? As famílias contribuíam com a gente, e era um trabalho assim, era muito restrito, né? A gente fazia muita atividade para poder arrecadar dinheiro, para poder estar mantendo a entidade. Era um trabalho muito difícil. A Mariana Braga era a menina, a jovem que me ajudava em todos os acampamentos com os jovens. A Mariana liderava os jovens aqui da nossa cidade, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, aqui na Vila Maristela. E ela ajudava a gente a convencer os jovens da necessidade de estar se internando para poder sair da dependência química. E ela foi muito importante na época. Eu lembro que a minha irmã, ela tinha o desejo de mudar o mundo. Como eu não sei, através do que eu não sei, de que forma eu não sei, mas o maior desejo dela era mudar o mundo da forma dela. E eu acho que ela conseguiu. Nossa querida
irmã Dulce, ela diz assim: quem tem mão para servir, não tem tempo para fazer o mal. 2003, para a família da Márcia, Mário, Mariana, Marina, era um início de ano repleto de alegria. Mariana havia passado no vestibular, iria iniciar seus estudos acadêmicos, entrou na faculdade. Mas toda essa alegria, na noite da festa dos calouros, foi acobertada por muita tristeza, pois uma tragédia recaía sobre essa família. E no primeiro dia da universidade, primeiro dia, 2 grupos de traficantes estavam infiltrados entre os alunos. E eles estavam disputando um ponto de droga e começaram a atirar. Um grupo começou a atirar no outro. E uma bala perdida acertou a Mariana frontalmente. E foi, acho que, o momento mais angustiante e confuso da minha vida. Porque na minha cabeça era um sentimento de realmente não entender por que aquilo estava acontecendo com a gente, por que aquilo estava acontecendo com a nossa família, por que aquilo estava acontecendo com uma pessoa tão boa como a minha irmã. A Mariana na UTI, toda aquela juventude aqui da paróquia, da cidade, nós ficamos em frente ao pronto-socorro ali da Santa Casa aqui de Presidente Prudente. E na madrugada, todo mundo voltou para sua casa. Eu, a minha irmã, a Márcia, nós ficamos jogados na capela da Santa Casa. E naquela madrugada, nós pedimos a Deus um dom. Nós pedimos o dom de ressuscitar os mortos. Nós queríamos entrar naquela UTI, impor as mãos na Mariana e ressuscitar a Mariana, que já estava com morte cerebral. Os médicos não permitiram e naquela madrugada a Mariana morreu. É possível alguma tragédia trazer algo de bom? Quem pode dar essa resposta é somente a providência de Deus. Naquela noite trágica, como seria possível consolar aquela família? O pai e a mãe que perdera de modo tão inesperado e num momento que deveria ser tão alegre, a filha. Eu dei a notícia à família que estava ali reunido. Todos foram para o chão. O meu cunhado dava murro na parede e dizia: não, minha filha não, minha filha não. Aquele desespero, o caos se instalou. Nesse momento, Deus começou a agir. A minha mãe saiu do quarto, foi levantando um por um, nos abraçou, entrou no meio do círculo e disse 2 frases que viraram a chave. Desse mal tão grande, Deus vai tirar um bem imensamente maior. E minha mãe falou logo a segunda frase: Satanás pode até nos mastigar, mas nunca vai nos engolir. Vamos do luto à luta. O pároco da comunidade, tentando consolar a família, ele disse uma frase que marcaria a vida daquela família e da futura Prev. Vamos tentar ver essa situação de um modo que haja menos dor e mais amor. Aquela tragédia, ela dizia o seguinte: o sangue dos inocentes fará germinar uma grande obra de Deus para a recuperação de vidas. Deus não me deu o dom de ressuscitar os mortos. Deus não deu à minha família o dom de ressuscitar os mortos. Deus nos deu outro dom, o dom de ressuscitar os vivos. E daí a gente começou a ser chamados, né, em vários locais, escolas principalmente, para prevenção, né, de álcool e drogas. E nessas escolas foram surgindo vários pacientes à procura, e aí teve a necessidade realmente de uma comunidade terapêutica. E aí começou
o seu Laudério Butigelli, da Liane, veio junto com nós também, e ele fez a parte física, né, da construção com vários empresários. E a partir daí começou a Prev. Essas casas eram mantidas por recursos próprios da própria igreja, ligada à paróquia Nossa Senhora do Carmo. Anualmente fazia uma festa ou diversas arrecadações por mês para manter, no caso, toda a estrutura, todas as despesas previstas dessas casas. Bom, por volta de 2009, por aí, a gente estava assim, a nossa comunidade terapêutica já tinha a masculina e a feminina. E a situação financeira estava muito complicada, né? Porque a gente só recebia doações, só vivia de doações e de uma comunidade que ainda estava em crescimento. O coração misericordioso de Deus não deixa de ouvir o clamor de seus filhos. E na sua providência, agiu. Frei Francisco, a partir do ano 2007, quando assumimos Porto Primavera, 200 quilômetros depois de Presidente Prudente, fazia rotineiramente esse caminho. E na estrada, ele sempre observava uma placa, um centro de evangelização paroquial. Ele chamava a atenção. Mas Deus, que é providente, moveu o coração de Frei Francisco. E certo dia ele disse: vamos entrar, vamos ver o que é. Chegando, ele viu uma multidão de jovens, alegres, contentes, vibrantes, e encantou-se. Teve a curiosidade de entrar no nosso centro de formação e lá estava acontecendo um acampamento juvenil. E chegando na nossa sede, ele designou 2 frades e 3 jovens da paróquia aqui de Jaci para irem também fazer o acampamento e conhecer. Quando esses jovens e frades voltaram, encantados, maravilhados, tocados pelo acampamento, partilharam com Frei Francisco. E nasceu uma ação conjunta. A gente foi para Jaci e apresentamos o projeto dos acampamentos para o Frei Francisco. Foi aí que a gente, que o Astro chegou no Frei Francisco e também apresentou a nossa comunidade terapêutica que estava passando por um momento muito difícil e pediu para o Frei se ele podia realmente estar assumindo, a comunidade. As pessoas dizem: Frei, vai em frente. Frei, não desanima. Esses são os grandes financiadores da nossa instituição. O hospital regional foi assumido pela comunidade franciscana, com a associação. Vimos um belíssimo trabalho realizado aqui nesse hospital. Achamos por bem, no caso, ter uma primeira conversa com o padre Francisco, o Frei Francisco, sobre a possibilidade do hospital estar assumindo essa casa de operação como uma extensão. Essa obra não vai terminar. Ela vai crescer e salvar muito mais vidas. E foi assim que o Lar Nossa Senhora do Carmo recebeu um sobrenome. Lar Nossa Senhora do Carmo, na providência de Deus. Eu sou o Frei Marcelino. Eu sou o Frei Bento. Nós somos frades na providência de Deus. Venha ser um franciscano na providência de Deus. Venha! Simplesmente estava junto no carro, rolê, Eu e acho que mais 4 amigos, eles fazendo, eu nunca tinha visto, só estava bebendo. E eles falaram, não, é de boa, tal, só experimenta. Experimentou a primeira vez, já é uma equipe maravilhosa. No começo não é fácil, é difícil. Só que se você quer se esforçar, eu acho que sem eles aqui, no meu caso, eu penso assim, eu acho que não tem como, não é? Para quem está começando agora, não é fácil. Mas se você já aceitou ajuda e já está frequentando um lugar desse, continua, não desista.
Ao longo desses 38 anos da associação, o Frei Francisco tem nos ensinado insistentemente para que não esqueçamos. Erguer um cruzeiro é fácil, o difícil é erguer o homem caído. Só quem teve essa experiência na família, ou uma experiência pessoal, que frequentou as nossas comunidades terapêuticas ou viveu esse drama da dependência química, sabe o quanto é difícil o trabalho de recuperar vidas. Mas não há dificuldade que impeça a obra de Deus. Bom, lá no ambulatório de álcool e drogas, a gente, que funciona no AME, né? O trabalho nosso acontece de segunda a sexta-feira, das 19 às 22 horas, sem necessidade de encaminhamento ou agendamento prévio. Os pacientes eles vão, às vezes, até uma unidade de pronto atendimento, né, buscar uma ajuda, e aí, sendo identificada a necessidade de atendimento para dependência química, né, tanto de álcool como de droga, ele é encaminhado aqui para o ambulatório. Embora no ambulatório o atendimento ele sempre é porta aberta, então não há necessidade de agendamento, né, com data, horário. Ele chegou aqui, independente se ele foi encaminhado por algum órgão ou não, ele vai ser atendido. Cada vez nossos jovenzinhos, né, de idade menores ainda já estão iniciando na vida da dependência química. Tem aumentado assustadoramente. O atendimento no AME era tipo 6, um dia normal era 6, 8, 10 atendimentos por dia, por noite. Hoje um dia normal é sempre em torno de 20, podendo ultrapassar facilmente 30 ou até 40, dependendo do dia, todos os dias. Então a demanda aumentou bastante ao longo dos anos. Nunca vivemos uma época com tanto acesso à informação, com tanto acesso à mídia, com tanto acesso a qualquer conteúdo relacionado à dependência química, e mesmo assim as pessoas buscam a droga cada vez mais. Os índices de uso estão cada vez mais altos e a gente consegue ver isso reverberando na nossa sociedade. Eu compreendo que a recuperação hoje se faz necessária em todos os aspectos, né? Porque o ser humano ele é muito complexo. Então nós precisamos entender ou procurar entender o porquê que o ser humano às vezes desiste de viver, desiste de ser aquilo que ele era e acaba destruindo a sua vida no álcool e nas drogas. Por mais que muitos deles tenham um passado difícil, pesado, né, sem estrutura na família, mas a gente trabalha aqui que é possível o recomeço. É possível ressignificar toda a dor interna e transformar numa nova, né, numa nova etapa, numa nova vida. Cada paciente tem uma demanda particular, né? Alguns eles são mais abertos, outros são mais resistentes, de acordo com a sua própria estrutura ali. Mas a principal é trazer o acolhimento, o principal é o acolhimento, né? Para que eles consigam se sentir inclusos e realmente estão inclusos ainda dentro da sociedade, né? Porque estão num campo afastado que estão excluídos, né? E em segundo, como eu falei, essa reestruturação, né, da identidade, da subjetividade. E dentro da área de trabalho, as demandas que eles vão trazendo, a gente vai trabalhando e sempre alinhando isso com o ciclo de recuperação que ele está envolvido, né? Da parte laboral é um conceito fundamental também, porque traz para eles a questão do sentido. Como assim sentido? O papel que eles podem representar lá fora e a maneira com que a mão de obra deles pode ser validada de uma forma positiva sem precisar se envolver de novo com os entorpecentes. O tratamento ele é feito a partir de ciclo, né? O ciclo vai depender de 33 a 40 dias. Eles ficam, após isso é feita uma avaliação entre a equipe multidisciplinar do lar para ver a evolução desse paciente, se ele vai para o próximo ciclo ou não. E aqui nós temos uma visão, né, Associação Hilário São Francisco, uma visão totalmente diferente do mundo, pois o mundo às vezes descarta o ser humano, é mais fácil descartar. Nós não, nós pegamos o ser humano e acreditamos que ele é capaz de dar a volta por cima, ele é capaz de voltar no meio da sociedade. Então, essa é a nossa visão, é ir ao encontro
daquele que mais precisa. Jesus não ficou parado dentro de um templo. Jesus saiu, Jesus foi atrás. E quem que ele escolheu? Aqueles que a sociedade rejeitava. E para mim, que é religioso, deixou meu país lá do Haiti e entrar no Brasil, a missão não é fácil. A missão não é fácil. E agora, quando eu chego aqui, eu não conhecia nada, não entendi nada em português. Fazer um tempo com paciência e aprender as coisas. E agora eu entendi um pouco. Cada paciência tem um testemunho diferente. Cada um tem uma história diferente. 2018, a minha esposa ela tomou a decisão na vida dela, né? Ela mandou escolher ou a dependência química ou o tratamento. E eu mais uma vez me acovardei e voltei para as ruas. E foi cinco meses assim que eu vivi somente para o crack. Não fazia mais nada, não queria tomar banho, não queria comer, não queria nada. Fiquei internado no Lar Nossa Senhora do Carmo. Fiz um tratamento lá de 7 meses e 20 dias. Foi difícil, mas foi necessário. E hoje eu estou aí caminhando aí para 5 anos. E hoje se torna mais gostoso ainda, porque hoje eu vou lá como um voluntário, não como um paciente. A gente costumava ir na penitenciária evangelizar, e um dia chegando lá, e a gente se deparou com o rapaz que tirou a vida da Mariana, né? É o maior milagre que aconteceu na minha vida, né? Porque a gente, humanamente, a gente não sabe o que a gente pode fazer, mas o Espírito Santo estava presente e a gente conseguiu conversar com aquele rapaz e perdoar ele da ação da morte da minha filha. E eu falei para ele 2 coisas no momento, que eu lembro até hoje. Eu falei, olha, eu te perdoo da ação com a minha filha, mas eu vou te pedir 2 coisas. Em primeiro lugar, você pede perdão para Deus, porque ela, antes de ser minha filha, é filha de Deus. E em segundo lugar, o dia que você encontrar com ela, pede perdão para ela. Cada recuperando daquele, cada pessoa daquela que sai recuperada do lar, é uma bala perdida a menos para acertar outras Marianas por aí. Deus não evitou aquela bala perdida na cabeça da Mariana. Naquele dia 22 de fevereiro. Deus não evitou. Mas Deus mudou o final. Não é porque somos fiéis, simplesmente. É porque Deus é fiel. E Ele vai fazer na tua vida e na tua história, assim como fez na nossa. Dois propósitos, uma só missão. Movimento Mariana Braga e Associação e Fraternidade Lar São Francisco de Assis. Em Prudente, nós assumimos, começamos a cuidar daquela obra tão importante, das 3 comunidades terapêuticas ali naquela região. E aqui em Jaci, nós estamos no sítio São Benedito, Casa de Encontro Rainha da Paz, onde são realizados muitos retiros espirituais, encontros, mas que também preparamos todo o espaço para acolher os acampamentos, em parceria, inicialmente, com o Movimento Mariana Braga. 2 corações que se unem numa só missão: salvar, recuperar, promover a vida, estar a serviço da vida. Não dá mais pra negar. O mar é Deus e o barco sou eu, e o vento forte que me leva pra frente, é o amor de Deus.
e bem a você que nos acompanha em mais uma edição do nosso programa A Serviço da Vida. Seja muito bem-vindo em mais um Giro na Providência, onde você fica por dentro de todas as notícias da nossa Associação e Fraternidade São Francisco de Assis na Providência de Deus. E esse mês ele é marcado pela campanha nacional do Novembro Azul. Em nossos hospitais foram realizados uma campanha de prevenção ao câncer de próstata. Tudo o que fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que fizestes, nos diz Jesus. O Hospital Regional de Presidente Prudente foi marcado por grandes emoções. O nosso paciente Kaique, ele teve a oportunidade de realizar o grande sonho de conhecer o estádio do Corinthians. E ele ainda pôde conhecer o ídolo Renato Augusto. Esse mês também foi marcado por inaugurações. No Hospital São Domingos, em Andeara, foi inaugurado um novo pronto-socorro, onde irá beneficiar as pessoas ali da população e de toda a região. E também foi inaugurada em São Jerônimo da Serra mais uma comunidade terapêutica, o Lar Santa Dulce dos Pobres. E em ambas as inaugurações esteve presente o Frei Francisco e também membros de nossa fraternidade e de nossa associação. Em Pirajuí foi realizado um show em prol hospitalar Irmã Dulce, pela dupla Bilionário e Batista Faria. Os recursos arrecadados pelo show vão servir para a melhoria do nosso hospitalar. Estamos nos aproximando do fim do ano e o nosso barco Hospital Papa Francisco realizou mais uma expedição, a expedição de número 84. Com isso, nós já nos aproximamos de 410 mil atendimentos. E nós não podemos parar por aí. Por isso, contamos com a sua colaboração. Você que sente o desejo no seu coração de poder estar também a serviço da vida, venha fazer parte dessa rede do bem, nos ajude, doe, colabore. Afinal, a providência de Deus acontece, mas necessita da extensão das mãos dos homens. Por isso, doe, colabore, esteja você também a serviço da vida. Paz e bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão da Virgem Maria, São José e do glorioso São Francisco de Assis, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Continue em paz na companhia do Senhor.